E aí, galera que acompanha o Papo de Sacristia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Bruno, Padre Samuel e o nosso glorioso e saudoso Davi, estamos aqui para compartilhar a vida com você. A minha avó é católica, ainda não morreu, é católica. A minha mãe é católica, logo eu sou católico. Abre aspas, porque ela sempre me obrigou à igreja. Agora vocês, são católicos? Aí eu sou um padre, né? Mas eu queria só fazer uma pergunta antes. Mas aqui, já que trocou de lugar, isso aqui não é cachaça, não precisa for cachaça, é da esquerda. É minha. Mas da direita é cocaína, né? O cara que foi protestante, ele era padre também. É, de fato, né? Nós temos exemplos da história de que padres não são assim, né? Nem todo padre igual é esse católico. dia eu vi uma frase de Maquiavel que eu achei terrível. Eu leio coisa de Maquiavel, mas não conhecia a frase, porque ela é muito chocosa. Ele diz assim, não, quando eu morrer eu não quero ir pro inferno, pro céu, não. Eu quero ir pro inferno. No céu vai ter o quê? Mendigo, prostituta, alguns apóstolos. No inferno vai ter padres, bispos, é muito mais animado. Príncipes. Então, quer dizer, de fato, né? Não é garantia de muita coisa. Por que eu sou católico? Eu sou católico porque minha mãe me obrigou. A única coisa que ela me mostrou foi isso. Porque se eu pudesse escolher, eu tava batendo tambor no candomblé. Ainda dá tempo. Aí só que aí eu falei, não acostumei daqui, católico é bom. Essa realidade, ela é interessante, né? Assim, de fato, toda criança, e do meu ponto de vista, todo pai, né, tem a obrigação de passar para os filhos a fé que vem de Deus. E a criança, ela só recebe. Chega um momento que ele vai desenvolvendo a razão, que ele vai passar a tomar suas próprias escolhas, né? Então, hoje, na idade que nós temos, nós já somos capazes de tomar as nossas escolhas. Lógico. Agora, e não tem nada de violento, me permita, desculpa te interromper, mas tem gente que fala assim, eu não vou batizar o meu filho porque eu não sei o que ele vai escolher. Dá vontade de falar assim, então, por favor, não dê aminoácidos, não dê ferro, não dê carne, porque você não sabe se ele vai ser vegano. Não, todo processo educativo, ele tem que ser de fornecimento de coisas que são importantes pra gente enquanto família. E nisso concorda também, já que batemos ele no último programa, né? Vamos ajudar. Freud, toda educação é de alguma forma um processo até castrativo. O que quer dizer? Você diga, olha, vai na igreja porque tem que ser, vai estudar porque, não quero, não vou criar filho burro. Porque, na verdade, então, de alguma forma... O próprio Michel Foucault, ele concebia a educação exatamente como um processo violento, castrativo, um processo de docilização do corpo, de adestramento. Sim, educação exatamente. é isso. Agora é lógico. Que é coisa mais violenta que tirar uma criança do seio da família dela e colocado dentro de uma sala com outro adulto estranho e outras crianças estranhas. Com certeza. E em si, essa violência, na verdade, ela tem que ter uma dimensão de parto. Não é violência pela violência. Mas no sentido, olha, por enquanto você ainda não entende, né? E é lógico que isso que é investindo sempre de ternura. Mas é importante dar princípios e balizas. Aquele velho ditado, não dá pra se fazer omelete, né? Sem quebrar alguns ovos. E aí, eu partindo dessa premissa, né? Assim, os pais, eles têm que, de fato, passar fé. E com o tempo você vai se desenvolvendo. Eu tive um período na minha vida que eu sempre fui um cara mais racional. Isso, do ponto de vista filosófico, é muito questionável. Não me diga. É muito questionável. Eu te diria que a razão é só mais uma das paixões. Eu tô brincando, pode falar. parece que temos o Sherlock Holmes aqui. Sherlock Holmes. Assim, falar que eu sou um cara mais racional, de certo ponto de vista, é mentira. A racionalidade é uma faculdade da alma que todo mundo tem, mas eu quero dizer assim. Mas alguns são mais. Tem uma tendência mais de querer saber o porquê. Enfim, não é o momento de discutir o que foi que causou isso. Mas sendo assim, teve um certo momento, assim, que... inclusive vendo algumas... não sei se posso chamar de exageros que acontecem, não da Igreja Católica, mas de membros que a frequentam, que eu tive um momento que, sem de forma alguma deixar de crer em Maria, nos sacramentos e tudo mais, eu questionava, sempre questionei muitas coisas. Teve um momento que eu virei e falei assim, cara, eu não sou católico. Porque eu vi o comportamento de algumas pessoas... Coincidiu com o momento da faculdade ou pré-faculdade? Não, bem antes. Antes, né? Bem antes. E aí eu cheguei pra uma amiga minha, inclusive, e falei assim, cara, cheguei à conclusão, não sou católico. Porque eu via algumas coisas e falava assim, cara, isso é ser católico? Então, se for isso, eu não sou católico. E aí eu lembro que, inclusive, ela ficou um pouco chocada e até mesmo triste com isso. E aí, quando eu fui entendendo o que é ser igreja, eu fui confirmando cada vez mais no processo de entendimento racional, a fé é um ato racional, né? De entender o que é a igreja católica. Não, cara, eu sou católico.
vejo vários problemas que eu tenho, inclusive, a obrigação de passar uma imagem melhor para as outras pessoas. Mas foi um processo, assim, falando assim de forma pessoal, né? Que eu passei de transformação. Cara, então, hoje eu sou um católico diferente do que quando eu era criança, mas num processo também de amadurecimento. Porque talvez agora, hoje, você tem um entendimento de católico. Você se entende como católico. O que é difícil, né? Mas Agora, como uma oportunidade que o Bruno falou ali sobre a família, sobre crescer e tal, uma oportunidade de eu poder me retratar com minha mãe. Ah, esse momento tinha que chegar. Dona realmente. Neninha, assista essa parte aqui. Ela achou ruim que não passou na última TV, então ela não viu o último programa. Graças a Deus. Mas eu ia dizer que ela sempre me obrigou a ir à missa, a ser coroinha do 8 aos 15, por livre e espontânea pressão. Mas a minha avó paterna sempre fala que a gente só é católico, a gente só vai à igreja por conta da minha mãe. Porque os outros filhos da minha avó paterna, não vou generalizar, tem 8, digamos que, sei lá, uns 4 não tem ligação nenhuma. E aí o meu pai também nunca foi assim, de nos levar à igreja. Agora minha mãe sempre obrigou a gente a acompanhar em todo coral que ela ia. Então, querendo ou não, você vai criando ali um laço, sabe? Então, mãe, obrigado, viu? Eu acho que essas duas coisas são importantes. Em algum momento, para educar os sentimentos, você precisa de um pouco mais de pressão, o ambiente tem que estar um pouco mais controlado, porque a criança não entende muito bem o que são valores, o que são princípios, para além da realização imediata. Então, o que a criança entende? Um desenho animado que ela gosta, um chocolate que ela gosta de apreciar, ir na casa dos amigos. A igreja é uma coisa mais abstrata, né? Porque a criança é muito sensorial. Né? Exatamente. Então, é mais complicado. Mas, junto com isso, esse processo um pouco ali da obrigação, aí tem que vir a ternura, o exemplo, que é isso que cria o lastro. Nossa, isso fazia sentido pra minha avó, pra minha mãe, não é? Então, vai fazer pra mim também. Agora, uma polêmica do padre. Eu acho super... Antes eu ficava incomodado. Fica tanto de menino na igreja correndo pra lá e pra cá gritando. Só que hoje eu entendo que é uma forma de você ambientar a criança a crescer naquele ambiente. Em uma missa, que a mãe tá lá com a criança chorando, correndo pra um lado, qual que você acha que é o procedimento correto? Exorcizar a criança, a mãe... Ou então, eu acho que devia fazer igual os evangélicos, falam que cata a criança tudo e joga na salinha. Bom, o que eu penso? Não, mas aí... Brincadeira se essa você parte. faz isso, você tira também uma mãe da igreja. O que eu penso? Afasta uma família. Acho que duas coisas se articulam. Primeiro, a comunidade de fé, ela tem que se comprometer com a família nesse momento difícil de criar uma criança, né? Toda criança é sociopata, autocentrada, um capeta batizado. Quer dizer, são raríssimas as crianças que em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, não começam a ter manifestações de possessões demoníacas. Eu não acho é raro. Ó, eu discordo com ele, meus alunos, tá? É fácil. Tá? Discordo. É raro. Então, quer dizer, toda criança, brincadeira à parte, tem, né, aquele quê de bagunça, e isso é natural. Então, eu diria, a comunidade tem que compreender. Inclusive, nós juramos isso no momento ali dos deveres da comunidade de fé. Nós nos comprometemos, enquanto igreja, a sermos uma comunidade de fé e de amor para a criança. Portanto, a grande responsável por introduzir a fé não é a família. Na perspectiva católica, é a igreja, porque a igreja é a mãe e a mestra, antes de tudo. Então, esse é um primeiro ponto. Então, essa Mas a criança pra ir Aí que eu ia dizer, em primeiro lugar, a criança... A missa não é feita pra criança. Então, nossa, tá dizendo que não pode levar a criança na igreja. Não, a missa tem uma estruturação, um jeito de celebrar que não é próprio uma linguagem de uma criança. Então, o que os pais têm que encontrar? Porque criança não entende rito. Exatamente, criança não entende rito. Ela entende rotina. Exato, rito ela não vai entender. Perfeito, Davi. Exatamente isso, perfeito. Essa que é a diferença. Então, para a criança é muito complicado, porque o rito é simbólico, ele é abstrato. Para a criança é complicado. Então, o que os pais têm que ter? Criar atmosferas e mecanismos para minimizar os traumas ali com a criança. Se é uma criança muito pequenininha, então vai ter que interromper um momento para amamentar, ou ali mesmo dentro da igreja, não tem problema nenhum. Se é uma criança um pouco maior, vai ter que fazer alguma espécie de barganha. Uma outra coisa que é fundamental, o relógio biológico da criança. Não tem como você querer desejar que uma criança fique quieta numa missa 11 horas da manhã. Desregula o relógio, ela não vai ficar quieta. Não tem como a gente querer que uma criança fique quieta por mais de 10 minutos. Exatamente. Então, quer dizer, você tem que ter ali uma negociação própria do ambiente familiar. Então, eu diria, as duas coisas se articulam. Agora, um outro exemplo que eu já vi, assim, na paróquia que eu frequento, não sei se tá certo liturgicamente ou não, mas eu sei que funcionava para as crianças. No momento da comunhão,
catequistas iam pro cantinho, pegavam um pão e distribuíam pras crianças. Tá certo? Não sei. Eu acho Mas particularmente que não é interessante. Elas sentiam parte. Eu acho que não é porque fica interessante. parecendo que tem dois símbolos, né? Exato, é um simulacro. O que eu penso é o seguinte, primeira comunhão, quanto mais cedo, melhor. Então eu diria, a criança já consegue ter ali uma mínima diferença. Você pergunta pra ela, sabe o que está dentro do sacrário? Ela começa a diferenciar uma coisa da outra. Isso geralmente coincide ali com 7, 8 anos de idade. Para mim já seria suficiente para a comunhão. E depois nós vamos criando escolas catequéticas, momentos ali onde a criança tem a oportunidade de conviver. Acho que esse seria o caminho. Inclusive, o que ele falou das comunidades, né? Quem não sabe, eu sou do Rio, e as comunidades de base do Rio faziam dessa forma aí que tá falando. Você é miliciano, como... Davi? Você é miliciano? Vamos pular isso, uma outra hora eu revelo. Eu fechei uma camisa do Flamengo mesmo, eu acho que é isso. Se fosse Palmeiras. Não, mas aqui, de qualquer jeito, lá tinha né, a missa bonitinha, e no fim tinha realmente a entrega do pão. Aí chegou um bispo, que eu não vou falar o nome, falando, corta esse negócio de pão. Porque já tem o corpo de Cristo. Já tem o corpo de Cristo, já é o único símbolo que tem que ter. Na época, assim, gerou-se aquela polêmica e tudo mais, né, já viu isso na comunidade base, né? Mas aí depois a gente aceitou, porque a gente entendeu, realmente. Não, eu concordo plenamente, não é o caso. Eu acho que a missa, não existe missa para criança. Agora tá missa com criança, é lógico. Uma pedagogia, uma didática, ela é importante, tem sua razão de ser. E as comunidades, à luz do Espírito Santo, e também levando em consideração aquilo que é concreto da vida da comunidade, podem adaptar modelos. E acho que isso é muito positivo. Mas entendendo que, logicamente, a criança não tem capacidade de adentrar no sentido profundo de um símbolo. E aí não é porque a criança seja limitada, é porque ela ainda está numa fase de desenvolvimento. Então não tem como eu pegar o rito, forçar o rito todo para caber dentro de uma coisa que é o recipiente da cabeça da criança é limitado. Então eu preciso de ter outras estratégias, outras ambientações para ajudar a criança a fazer a passagem. Agora, considerando que as crianças cresceram, já estão entendendo da igreja. Quando a gente fala que a igreja é una, santa, apostólica e romana, o que quer dizer esses pequenos trechos? Então, isso é o que a gente chama de notas da igreja. Quer dizer, que são distintivos da igreja católica. Una significa que a igreja católica é diversa em lugares e em circunstâncias, mas ela tem um princípio de unidade. Então, pouca gente sabe, mas a Igreja Católica ela é constituída por 24 outras igrejas, que são chamadas igrejas sui iuris, que elas estão vinculadas ao Papa, têm ritos diferentes, algumas tradições diferentes, mas todas elas compreendem o Papa como sucessor do apóstolo Pedro e por aí vai. Nós aqui, em Caeté Beach, Texas, né? Nós estamos na face latina da igreja, mas existe uma outra face da igreja, que seria uma face mais oriental, como por exemplo, algumas dessas igrejas sui iuris permitem os padres casarem. É questão disciplinar, né? Não é dogmático. Disciplinar, de tradição, aquela coisa. Exatamente, tá ligado a isso, né? Então a Igreja Católica ela é una no sentido de que ela congrega numa única marca, para usar uma linguagem contemporânea, várias outras unidades, filiais e por aí vai, né? A ideia de que a igreja é santa significa ela, enquanto esposa de Cristo, é santificada por ele. Então a igreja não é santa em função dos seus méritos, ela é santa em função de Cristo. Até dizem que certa vez falaram para Napoleão Bonaparte, né? Dizem que chegou até os bispos, aquela coisa toda, né? Ele queria se consolidar como um imperador, né? Da Europa, aquela coisa toda, e disse: eu vou acabar com a igreja. Disse que ele falou aos bispos. Aí disse que os bispos cardeais olharam para os regentes: se nós não demos conta, tem que acabar. Então, quer dizer, a igreja, ela é santa não em função dos seus membros. Se for olhar pelos membros, não os bispos, que são os meus superiores. Eu não vou falar aqui mal de quem, né? Enfim. Paga seu salário. Não vamos cuspir no prato. Exatamente. Mas é um desastre do ponto de vista daquilo que a gente vê de contra-testemunho ao longo da história e por aí vai. Entra aí Borja e outros. Mas ela é santa por aquilo que ela recebe do Senhor. Em sendo esposa de Cristo, ela é santificada por ele. Não tem como, né? Se você é corpo de Cristo... Lógico. Você não ser fato santo. Exatamente. Então, aquilo que atravessa a igreja, os sacramentos, as bênçãos por meio dela, independe da santidade dos membros, porque a fonte é Cristo. Né? Eu acho interessante a gente entender bem esse ponto, né? É muito comum as pessoas verem a igreja católica, pensarem que é uma coisa, mas, tipo assim, elas estão... Tem uma ideia de igreja católica, não é de fato a igreja, né? É entender que se você primeiro defina e compreende a igreja como esse corpo desta forma, você entende que aquele, até mesmo
bispo, cardeal, padre, leigo, ele é tão mais igreja quanto mais santo. E não ao contrário. Sim, perfeito. É perfeito. Quer dizer, tanto mais a santidade, ela, de alguma forma, ela vai ser um reflexo da proximidade com Cristo e, portanto, mais igreja, né? Exatamente nessa perspectiva. Aí, junto com santa, católica, porque católica, né? Mais uma vez trazendo a etimologia. Catá, orlos, conforme o todo. Então, a igreja católica não é conforme uma parte. Ela não é uma igreja da África, da Europa. Não. Ela é conforme o todo da fé, a unidade da fé, que é a mesma sempre e em todos os lugares. É tipo um MDB das religiões, né? De alguma forma seria isso. Agora um MDB com aquilo que falta no Brasil, né? Com um partidarismo de princípio. Então, é pelo fato de que cremos a mesma coisa, nós sentamos juntos, e não o contrário. Porque às vezes, hoje em dia, pra gente conviver junto, nós temos que cada um abrir mão daquilo que pensa, aí a gente faz aqui um samba do crioulo doido, mistura e cria uma... Não. A igreja é primeiro o consenso. O que cremos? Em que cremos? Para onde vamos? E a partir disso, cada um vai dizendo, eu sou desse jeito, mas eu tô junto aqui. Eu tenho essa cor, mas eu tô junto aqui. Eu celebro essa, mas eu tô junto aqui. Essa que seria a ideia. Tanto é verdade que o romana não entra nessas notas. Então a igreja, em essência, não é romana. Ela não é romana. Eu lembro... Até porque ela não surgiu, né? Exato. E eu lembro de uma Senão, jocosidade... como é que ela ia ser Exato. se fosse só romana? Exatamente. Né? Aí eu lembro uma cena do filme dos Borgia, né? Que o Borgia era um papo de relações, né? Um homem de comércio, aquela coisa toda. E ele foi questionado, né? De estar fazendo relação com os judeus. Aí questiona por isso, mas como você vai fazer relação com os homens que mataram Jesus Cristo, os judeus? Eu pensei que fossem os romanos que tivessem matado Jesus. Então, quer dizer, ela não é romana. A Medina começou sendo assassinada pelos romanos. Agora, o fato da sede da principal diocese estar em Roma, aí o Papa, ao assumir aquela cadeira, torna-se aquele que preside todo o universo católico na caridade. Então, mas não precisa ser lá. Se algum dia o Papa decidir que ele não quer viver mais em Roma, isso em si não fere... Como já aconteceu. Exato, Avignon, pensemos no exílio de Avignon. Embora que Mas ele quer vir para a Basílica, Nossa Senhora da Piedade. Brasil, Argentina, por que não? Né? Depois que acabar aquele problema com os Kirchner, o Papa vai voltar pra Argentina pra tomar o... Se a Argentina for campeão, não tava dando nada. Exatamente, então nessa perspectiva, né, ele pode voltar. E por último, a ideia de apostólica, porque tudo aquilo que a igreja tem vem dos apóstolos. Então essa é uma dificuldade que a Igreja Católica tem, por exemplo, de entrar em diálogo com essas comunidades neopentecostais. Porque ela parte do pressuposto que é preciso que aquilo que está sendo dito aqui agora tenha uma comunicação profunda com o que veio antes, que é um bispo que atrás tem, até que chega aos apóstolos de Jesus Cristo. A base do que nós cremos, e cremos por quê? Porque os apóstolos conviveram com Jesus, foram constituídos testemunhas dele e colocaram como seus sucessores os bispos e por aí vai. Essas seriam as notas da igreja. Una santa, católica e apostólica. Agora, para essa vivência, né, da vida católica, a gente tem como se fosse ali um manual, né? Uns sacramentos ali pra gente poder... Eu acho que esse que é o diferencial, né? Eu até brinquei que eu falei assim, eu sou católico porque foi o que minha mãe me apresentou. Mas acho que o que me manteve católico foi que, assim, a cada dia que eu vou conhecendo a igreja, eu vou vendo que você, pra ser católico, você tem que ser inteligente. Tá? Você tem que ser inteligente. Não é pra qualquer um mesmo, não. Não é né? pra qualquer um. Não. Tem que ser inteligente, tem que ser corajoso, porque, principalmente no Brasil. E, assim, a cada dia que eu vou conhecendo mais a minha igreja, eu vou entendendo mais a minha fé e vou me apaixonando. Não, e ela apaixona. A igreja tem as suas contradições ao longo da história. Apesar dos pesares, né, mano? Mas a essência dos sacramentos, por exemplo. Eu falo enquanto padre. Quer dizer, eu acompanho as pessoas no nascimento, é o batismo. Eu digo, olha, antes de ser filho da sua mãe, aqui é o útero da igreja, que te deu uma vida que é ainda mais profunda do que a vida biológica, né? O início e também o fim. Eu estou ali no último ato de jogar a água na cabeça daquele corpo, que é o sinal de uma pessoa que não está ali mais. E fazendo isso é muito bonito. Uma analogia assim com a minha realidade, quando a gente vai entendendo, principalmente a simbologia, é como se a gente aprendesse a ler. Sim. Sabe, é muito interessante. Não, o rito tem essa dimensão pedagógica. Você pode observar, né? Tem um rito para o nascimento, um rito para o início, né, do despertar da consciência, a comunhão. Tem um rito para reconciliar-se consigo mesmo. Você tem um rito para quando você é capaz de viver em comunidade, fazendo da sua vida um dom, um casamento, e por aí vai. É tudo marcado, né? Pelas experiências da vida humana, né? Os sacramentos são demarcações espirituais
encarnadas em questões biológicas. Nascer, morrer, casar, servir, corrigir-se. Então, é a vida humana que está ali nos 7 sacramentos. Eu acho que os sacramentos, de fato, acho que eles marcam tanto o ser católico, que eu diria assim, você pega um fulano na rua e pergunta, você é católico? E aí vai ter, tipo, aquele, já católico foi... não praticante. sou católico, não. praticante. Começa a vir esses trens Eu sou esquisitos. vegano, não praticante. Eu também sou. E aí eu diria assim, como é que você sabe que a pessoa é católica? Eu Nós diria somos assim... literalmente veganos não praticando. Olha onde a gente tá sentado. No couro de vaca, né? Isso é tombado, essas cadeiras. O dia Cuidado, que a gente trouxer um vegano aqui, eu quero ver o que a gente vai arrumar. O dia que a gente vai arrumar a cadeira. Verdade. Mas eu ia falar assim, você pergunta pra pessoa, você frequenta os sacramentos? Você se faz uso deles? Você aplica eles na sua vida? Eu acho que essa seria a pergunta que... Aí você vai saber Nos distingue, né? se o fulano é católico ou se ele não é. Porque o protestantismo está muito ligado à palavra. Então eles têm essa dimensão Bíblia, eles têm essa dimensão... Sola Escritura. Exatamente. Só que isso é uma asneira terrível, como já falamos e retomamos aqui. É uma asneira terrível porque a palavra por si só pede o rito, o encontro com a comunidade de fé, o reportar-se à tradição. Então, com todo respeito às tradições protestantes e à autenticidade, que eu sei que é experimentada por muita gente ali dentro, olha, é uma ruptura terrível com aquilo que era o início da igreja primitiva. Olha como é que o nosso padre é educado. Ele fala assim, chama vocês de asno, mas com todo respeito. Eu Isso é diria, importante. asas não, mas eu diria assim, vira do avesso aquilo que era o início da igreja. Porque a igreja, não vou dizer que é o certo ou errado, mas ela nasce católica. Quando você pega ali os escritos Irineu, Hipólito de Roma, Inácio de Antioquia, você vai ali, os termos estão ali, católico, episcopos, igreja, comunhão, tradição. Então, o que veio depois... O germe da coisa é católico. É católico, não tem dúvida. Qualquer pessoa que fizer uma análise mínimazinha de história, até tem aquele vídeo lá da Ana Paula Valadão, que é muito engraçado, que ela pega uma obra da patrística antiga, né? E aí tem um determinado momento, né, coisa ali do século II, século III, e que o autor fala assim, e todos na igreja católica, ela... buga a cabeça dela ali na Lagoinha. Porque antes não havia protestantismo, né, amados? Porque, exatamente, porque a igreja nasce com as notas católicas, né? Nasce com as notas católicas. A oração eucarística número 2 que nós rezamos, que é o chamado Cânon de Hipólito, ela reporta ao século II. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de senso de história, naquele fato. momento, não se sentiria ofendido ou constrangido, porque realmente todo mundo sabe que só tinha a igreja católica. E aí que é a ideia, né? O que veio depois aprofundou, revolucionou ou deturpou? Aí eu diria que Lutero, lá onde ele está enterrado, lá na Alemanha, tem hora que os ossos deles ele mexe um pouco. Acho que ele não imaginava que a coisa... Calvino nem tanto, mas Lutero... Mas é interessante a gente pensar assim, quando falamos do sou católico atualmente, né? Tem, de fato, várias pessoas que elas dizem ser católicas, e eu até digo assim, né? Sentem falta de serem católicas. Eu acho que sim. Tipo assim, a vida foi mudando, ela foi crescendo, se tornou adulta, e fala assim, olha, não é que eu virei protestante, eu sou católica, só que eu não frequento. E aí eu sinto falta, por exemplo, de ter uma novena em família, uma novena na minha comunidade. Cara, sei lá, tinha missa lá na minha rua, coisas desse tipo, sabe? Porque o contexto católico, ele tá muito ligado ao vínculo familiar, à ideia de um tempo que é rito. É muito complicado. Nosso tempo não é mais rito. O tempo agora é uma coisa que você tem medo de perder. Rotina. Como que você vai ter a ideia de uma Páscoa, um advento, uma missa, meditação? É muito mais complicado. E eu não tenho dúvida de que as pessoas sentem falta disso. Conta uma anedota aqui dita pelo Papa Francisco. Ele disse que quando ele era padre, certa feita, ele foi numa comunidade que há muito tempo não tinha possibilidade de uma presença de um padre ali. E aí disse que uma senhora chamou ele a entrar na casa dela, dentro do armário, uma senhora protestante, e mostrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ela, toda com receio, disse que ela era crente, mas ela mostrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque é um valor para ela, né? Então, quer dizer, o Papa Francisco usou esse exemplo para confirmar justamente o que você acabou de dizer. A negligência de muitas comunidades de fé, maus exemplos, falta de acompanhamento, gerou uma massa de protestantes, de indiferentes religiosos. É lógico. Eu acho que até uma obrigação do católico... O católico quer ser católico, né? Assim, adulto, trazer um pouco disso de volta, sabe? Às vezes
mas eu lembro da minha infância que tinha isso, mas hoje em dia não tem mais. E aí eu deixo de fazer porque não tem, sabe? E aí perde um pouco, vou retomar lá naquele, sei lá, primeira ou segunda gravação de programa que a gente teve da primeira temporada, sobre eu me sinto católico, às vezes não, se sente deslocado e sente falta de um saudosismo antigo, né? E aí eu diria que é uma certa forma obrigação nossa trazer isso de volta. Você sente falta, né? Você sente que aquilo seria frutuoso para você, para os seus, para sua família. Eu acredito que tem da parte de todo mundo assim, não depender do padre, sabe? O padre, ele tem sim suas obrigações, mas eu acho que a comunidade, né, como igreja viva, ela também tem essa responsabilidade. Em família, vamos rezar então uma novena? Importante. Vamos chamar os meus amigos, cara, vão resgatar. Quer dizer, não vão deixar só pro institucional, né? O fato Mas isso é um movimento que já, assim, por exemplo, das vezes que eu voltei lá na casa da minha mãe hoje é protestante, né, e tudo mais, mas assim, tem outras pessoas, não tem só minha mãe no Rio de Janeiro, né? Ainda bem também. E você vê realmente o ressurgimento dessas tradições, as pessoas realmente sentiam saudade. Gente, cadê? Não tem mais procissão lá, pelo menos, não tem mais procissão. Cadê a procissão? Sabe, como é que é o nome, gente? Aquele negocinho que coloca Esqueci o nome, eu sou tão católico que eu esqueci o nome. Tem tantas coisas. Aquela velhinha que põe a fita... Apostolado. O apostolado lá cresceu, agora todo mundo tá andando com fitinha, as procissões voltaram, agora tem até os ministros estão andando com terninho, tá tudo bonitinho, tem que ver. Então realmente... São referenciais importantes. A própria estética, sentiram, olha como é que as nossas igrejas ficaram feias. Tudo bem, não precisava de ter toda aquela pompa do barroco, mas você entra nas igrejas hoje em dia, a arquitetura é medonha. Aqui não convida a oração. Aí você entra num shopping, aquela coisa linda, aqueles banners maravilhosos, luz, cheiro. Que convida a comprar. Você entra na igreja, um som terrível, pessoas mal enjambradas, um azulejo mal feito. Aí não dá vontade de ser católico. Mas o que o Bruno falou, isso é verdade. Tá tendo esse movimento mesmo de um redescobrimento. Eu diria como menino do interior, assim, que eu sempre fui acostumado com a igreja matriz, só que enfeitado. Matriz de onde? Nossa Senhora do Bom Senso. Tem que fazer vênia. De Caeté. Que as doninhas não me crucifiquem por isso. Tô brincando. Mas eu diria que eu sinto falta disso nas igrejas de BH. Tirando a São José ali, que é mais central, a Boa Viagem. Linda, diga-se de passagem. Sim, as igrejas dos bairros, assim, elas não têm tanta cara de igreja. Ali, eu trabalho ali perto na rua Paraiana, Pernambuco ali, tem uma igreja de Santo Antônio. Eu passei em frente a ela 2 anos seguidos. Sem saber que era uma igreja. Isso é um problema. Outro dia eu passei lá e tava tendo uma missa e falei assim, ué, o que tá acontecendo? Descobri que era uma igreja. Isso é triste. Foi uma incompreensão equivocada, né? Acho que se esvaziou o significado do rito, né? A Adélia Prado traz uma coisa muito bonita com relação a isso. Ela fala, e o Jô Soares também falava isso. A liturgia tem uma aura, tem uma mística. Você não pode se fazer disso. Porque senão você é católico. Vocês estão falando realmente do aspecto da igreja. Lá na minha cidade tem uma... Tá com saudade do Rio. Tá com saudade do Rio. É Bolsonaro. Tem uma igreja... Ele vai voltar pra lá. Ai, pelo amor de Deus. É por isso que eu não volto mais. Tem uma igreja que era um galpão. Aí a pessoa morreu e doou pra igreja. Aí daquele galpão fizeram uma igreja, ficou uma coisa horrorosa. Aí pra dar uma quebrada, eles botaram um campanário. Nossa. Só que ficou parecendo, sabe o quê? Sabe aqueles Lego? Ficou horroroso. Isso é um problema. Aí ainda colocaram uma plaquinha assim de metal, né? O nome da igreja. Ficou parecendo um grupo do ar. O ideal seria que você não precisasse de uma placa. Placa. Por quê que o ideal seria? Porque a igreja por si só deveria comunicar o que ela é. Quando você entra numa igreja, como é o caso de uma igreja barroca, a própria igreja é uma catequese. Você entende ali pelas figuras, pelo jeito que as coisas são dispostas, algo que não precisa de dizer, né? Claro que a gente entra naquela questão, né, de onde 2 ou mais estiverem... Não, é lógico. Mas eu entendi. Gente, não querendo atrapalhar assim, o papo, nós temos muito assunto pra falar da nossa igreja, que é muito vasta. Mas ela é católica. Caminhando pro final, assim, depois podemos ter outros programas pra falar um pouco mais. Sim, vamos ter. Quais os desafios de ser católico, então? Pra gente finalizar o nosso encontro de hoje. No país de Bolsonaro? Temos muitos desafios, né? Muitos, né? Onde você discorra.
Você tem 30 segundos. Primeiro que você tem um presidente que não sabe se é católico, se é maçom, se é... O povo faz o povo orar pra pneu. Na data desse vídeo ele vai ser presidente. Você está dizendo que, de alguma forma, o desafio hoje é um pouco misturar a política, né? Algumas dimensões que dividem a própria igreja. Com a própria religião. Isso é um problema, de fato. Porque descredibiliza, né? O problema, eu acho que quando você começa a identificar uma bandeira, um ser católico com uma identidade política... Agora, vamos ser sinceros, é o pêndulo. Eu bato em Chico e bato em Francisco, não no Papa, né? Porque eu não vou bater no Papa. Mas olha, também a esquerda também fez isso em alguns momentos, né? Acho que houve uma escolha profundamente equivocada em alguns momentos com a reverência à teologia da libertação, que eu acho que é diferente uma teologia da libertação de base marxista. Ah, agora vão me crucificar. Leia Paulo VI, querido. Paulo VI já dizia isso, tá? Papa Santo. Existem duas teologias da libertação. Uma de base marxista, que é condenada, e uma de Paulo VI, de Santo Oscar Romero. E ela tem uma respeitabilidade, porque ela traz a dimensão do pobre como sendo um lugar teológico. Fecha parênteses. Então, quer dizer, houve uma interpretação equivocada também, né? Alguns trataram nossos ritos, nossa missa, nossas vestes, como se por si só isso significasse a opressão do pobre, distanciamento, e não tem nada a ver com... Dá pra nascer uma coisa que aproxima mais do que uma batina. Eu falo que eu sou pato, querido. O blazer, às vezes, pode dar uma afastada, que você fica com uma cara de empresário. Mas batina, até os cachorros gostam da gente quando a gente usa batina. Tô falando sério. É uma veste profundamente acolhedora, envolvadora. Que diferente, como é que é? Os meninos ficam assim, será que é vampiro? O que é isso? É anime? Aquele sol de 40 graus, você todo com exato, dá pra nascer. Quando era pequenininho, levantava a saia do padre assim pra ver o que tinha de baixo. Nada contra quem não usa. Não tô querendo dizer que... Não pode falar se descobriu. Misericórdia, não faz uma coisa... Não pode já falar. É outra coisa. Deus que me livre e guarde. Bom saber que eu já vou andar quando eu tiver com batida assim, ó. Até provar que fosse de pouco não é tomado. Pra finalizar então, Bruno, qual que você acha que são os desafios da igreja na igreja atual? Do ser católico, né? É diferente. O desafio, por exemplo, que o nosso pastor, o bispo Dom Valmor tem, são muito diferentes dos desafios que eu tenho, né? Cara, eu acho que o padre comentou algo antes, assim, o tempo e a rotina é uma coisa que aperta, às vezes, num trabalho que eu tô envolvido, às vezes viajando, eu não consigo, por exemplo, ir numa missa em dia de festa, por exemplo. Isso é de fato um problema, um limitante, assim. Mas eu diria que talvez um desafio fosse a falta de formação. Ou as pessoas pensarem que o católico é isso, ou que a fé católica é isso, sendo que ela não é, sabe? Eu sou, voltando ao tópico de eu ser racional, né? Eu sou bem adepto de que é necessário que haja mais catequese, ensinamento, no sentido que as pessoas compreendam o que é ser católico de forma geral. E compreendendo, entender também que ser católico é um ser diferente na sociedade. Ele pode até, vão dar o braço, vão dar a mão aqui para lutar contra o pobre, para lutar contra... Burguês safado! Burguês safado! Contra o pobre! Contra a pobreza. Eu não quero ficar do lado desse povo, não! Contra a pobreza. Vou lutar contra a pobreza, vou lutar contra a desigualdade social, Injustiça. Justiça. Entendendo que a grande injustiça e a maior de todas é o pecado. Nesse sentido, vamos dar as mãos e vamos trabalhar juntos, mas entender também o que é ser católico de forma completa, sabe? E eu acho que isso é algo que dificulta hoje do ser católico em geral. Tem que estudar. E eu diria, tem que estudar, pra finalizar, tem que não é? estudar. O Papo de Sacristia é uma grande oportunidade para isso. Né? A gente já provou que a gente coloca numa mesma mesa opiniões divergentes, a gente discute, mas continuamos católicos, amigos. Então é isso, né? Isso aqui é um espaço de formação. Somos uma grande escola. Divulgue o Papo de Sacristia. Então, já para finalizar, se você gosta de ser católico, se você pretende ser católico, se você tem algum amigo que já foi católico e não é mais, envie esse vídeo para ele, curta, comente e compartilhe. E ele vai voltar a ser católico com certeza, porque ele vai gostar do Papo de Sacristia e vai querer continuar. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém.